22, vamos lá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jedida, filha de Adias, ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se de nenhuma de seus caminhos à sua direita. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azarias e neto de Mesuão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para que os reparos no templo aconteçam. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois eles estão agindo com honestidade. Verso 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos encontraram prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-lhe um livro. E Safã o deu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e aos auxiliares, real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que está escrito a nosso respeito. Amém? Amém. Vamos orar, pedindo que o Senhor fale conosco. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito, assim como já se faz presente em meio aos louvores, em meio às nossas orações, fale conosco por meio da Tua palavra. Que o Senhor possa achar o nosso coração sedento para ouvir a Tua voz e para guardar, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos passar, nos dizer nesta noite, Pai. Eu peço a Tua misericórdia e a Tua graça sobre nossas vidas, que o Senhor possa me usar como instrumento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar aqui para o período da monarquia, um período que o povo de Israel estava experimentando, um pouco conturbado esse período. Depois do reinado de Salomão, houve uma divisão, reino do norte e o reino do sul, onde o reino do norte tinha a capital de Samaria e o reino do sul, ali de Jerusalém, onde ficava toda a Judá. Então nós vamos olhar para o sul de Israel agora. O livro de Reis sempre vai falar do reinado do sul e o reinado do norte, ali, uma na sequência do outro. E aqui eles estão falando do reinado do sul, o que acontece lá em Judá. E Judá estava de mal a pior. Manassés, os piores reis da Bíblia, a gente vê que ele fez atrocidades no templo do Senhor. Depois Amon, e aí chegamos nesse camarada aqui, Josias. E é de muitas vezes repetir no livro de Reis um elogio. E esse elogio é como o seu pai Davi. E aqui esse elogio, o livro de Reis relata esse elogio para Josias. E ele andou nos caminhos do pai Davi, do seu antecessor Davi. E se você tem um elogio como Davi, você também tem aquele que não é elogiado como aquele que não seguiu os passos de Davi. E Josias foi alguém que foi achado como Davi. Depois de um período muito conturbado, diversos reis que só fazia maldade, se achou Josias. E ele procurou realizar algumas reformas no templo do Senhor. Eu queria que você pensasse agora naquela biblioteca lá do Egito Antigo, 48 a.C., em Alexandria. Aquela biblioteca que pegou fogo, incendiou tudo
e tudo se perdeu. Pensa comigo quantos tesouros, quantos livros raros, talvez ali alguma coisa de Sócrates que a gente não tem até hoje, né? Verdade. Já pensou nisso? Se perdeu ali em Alexandria. Eu li ali um livro do Emílio Garofalo que ele diz que quem sabe em Alexandria, na biblioteca de Alexandria, não tem um tutorial de como foi montada as pirâmides do Egito. Né? Aquelas pirâmides que a gente fica ali maravilhado e que não sabe até hoje como criaram aquilo. E muitas coisas se perderam naquela biblioteca que foi incendiada ali em Alexandria. Mas diferente dessa biblioteca em Alexandria, onde tudo se perdeu, nessa ocasião aqui tinha algo perdido, mas foi achado. Tinha algo que Israel nem fazia, nem estava na sua memória. 50 anos de reinado de Manassés, de Amon, perdido. Do que a gente está falando? Da palavra do Senhor. 50 anos do reinado de Israel sem a palavra do Senhor. Essa era o cenário. E muita coisa acontece quando algo é encontrado. A gente vê diversos filmes ali com esse enredo, né? Quando algo é encontrado, algo de valor é encontrado, tudo muda. Tudo muda. É algo transformador. E o enredo de muitos filmes se passam ali nesse cenário. E o enredo aqui dessa história, na monarquia de Israel, é esse. 50 anos sem a palavra do Senhor. Passou rei, e o povo se esqueceu de algo tremendo. Por isso, eu gostaria de ver com vocês acerca de 3 verdades que nós encontramos nesse texto. 3 verdades acerca da lei do Senhor. E nós vamos falar da importância, nós vamos falar do temor que devemos ter, nós vamos falar da necessidade, da dependência que temos desse livro, que estava perdido, talvez empoeirado, debaixo de algumas coisas que colocaram em cima, sei lá, mas estava perdido, estava escondido. Por isso eu intitulei esse sermão como uma descoberta que muda tudo. Uma descoberta transformadora. Então vamos comigo para a primeira verdade, que está no versículo de 1 a 10. Para a gente resumir, vamos para o versículo 8, que diz assim: Então o sumo sacerdote Hilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores, aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Hilquias entregou-me um livro. E Safã leu para o rei. A primeira verdade que eu queria conversar com vocês é: a palavra de Deus pode ser facilmente esquecida em nossos corações e deixada de lado. A palavra de Deus pode ser facilmente esquecida nos nossos corações e deixada de lado. Nós vemos que Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Imagina, reinar com 8 anos de idade. E depois de passar vários reis antes de Josias, o templo estava uma baderna. Essa é a verdade. E o que estava acontecendo? Josias estava reformando o templo. A gente vê aqui que foram citados pedreiros, carpinteiros, porque era uma reforma predial, era uma reforma do templo mesmo. Assim como se a gente mudar de lugar, vamos precisar fazer uma reforma, trocar piso, pintar. Era essa a reforma que estava acontecendo no templo, além da reforma espiritual que vamos ver mais para frente. Então, no meio ali de tijolos, no meio de pisos, no meio de vassoura, foi-se encontrado algo muito valioso. E o rei Josias, ele pede para o seu escrivão ir até o templo para supervisionar, para conversar com o sumo sacerdote, para pagar aqueles que estão trabalhando. E ele tem uma surpresa incrível. O sumo sacerdote entrega para o escrivão de Josias e fala: Olha, nós achamos um livro. Nós achamos algo que estava perdido. Nós achamos algo que estava escondido, estava ali no cantinho, ali no mais fundo. Empoeirado, entregou para o escrivão, e o escrivão foi até Josias com ele e leu. E essa verdade, infelizmente, é muito notória no mundo contemporâneo, nas nossas vidas. Eu, diversas vezes, tenho que ficar
refletindo essa semana, o que eu fiz com a palavra do Senhor? Quantas vezes eu li? Quantas vezes eu meditei? Verdade. A gente tem que fazer essa análise toda semana. Como está o meu desempenho em buscar ao Senhor por meio da palavra? Como está a minha vida de leitura da palavra? Uma vez perguntaram para Lutero, o que é mais importante, a palavra ou a oração? E a Lutero respondeu, é a mesma coisa que você comparar uma ave. O que é mais importante, a asa esquerda ou a direita? Nós estamos no culto de oração, mas o que vai nos conduzir a orar corretamente, pedir o que é correto ao Senhor, é as Escrituras. Amém. E por muitas vezes e aqui eu sou o primeiro a falar, Senhor, me perdoa, porque diversas vezes eu deixo e peco por não ler as tuas Escrituras. E a gente vem para o culto de domingo, sai do culto e a Bíblia fica no carro, e a gente só lembra da Bíblia no domingo, que a gente vai para a igreja de novo, ou para o culto de quinta-feira. Eu falo isso porque às vezes eu vivo isso. Deixei a Bíblia no carro e a Bíblia ficou lá escondida no porta-mala, talvez. Isso é muito sério, porque a igreja do Senhor tem se perdida. A gente falando ali de diversas heresias, mas por quê? Porque a igreja do Senhor não está consultando as Escrituras. É muito sério. Martin Lloyd-Jones diz, o maior perigo da igreja local, atual, é que ela comece a se afastar das Escrituras sem perceber. E Charles Spurgeon diz, há pó suficiente em algumas Bíblias para escrever condenado com os dedos. É muito forte. E eu me lembro quando eu me converti, exatamente 9 anos atrás, tinha 15 anos, e meu relógio despertava todos os dias, 4 horas da manhã, antes de ir para a escola, na 8ª série, para ler as Escrituras. Eu não sabia nada de teologia, eu não sabia nem o que era Trindade, mas eu tinha dedicação para acordar 4 horas da manhã e ler todos os dias sem falta. E aí eu olho para o Davi hoje. Davi hoje talvez não tenha a mesma fome, a mesma sede. O que está acontecendo? Então a gente tem sempre que rever algo que está escondido e algo que está esquecido. Mas é algo sem nexo para a gente falar, o povo judeu sem a lei? Não é algo sem sentido? Não faz sentido. O povo judeu sem as Escrituras. Realmente foi o que aconteceu. O povo judeu sem a lei do Senhor. O povo esqueceu, não havia mais as festas do tabernáculo. Não havia mais a leitura das Escrituras. E o que a gente está falando aqui é claro, hoje a gente tem não sei quantas linguagens diferentes, NTLH, NVT, NVI. Cada um tem 10 Bíblias. Aquele povo não tinha isso. A gente está falando do Antigo Testamento, falando talvez do Pentateuco, talvez do livro do Deuteronômio, ou talvez de Êxodo. Era isso que eles tinham. Mas o fato é que isso ficou perdido e esquecido, e é uma verdade para nós que a palavra do Senhor, que temos tanta facilidade hoje, é esquecida facilmente em nossos corações. Amém? Amém. Segunda verdade, pode passar por favor, André. A palavra de Deus nos confronta e nos leva ao arrependimento. Olha o que está escrito a partir do verso 10. E o secretário Safã acrescentou, o sacerdote Ilquias entregou-me o livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias, e a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Qual foi a primeira atitude que o rei tomou? Foi de se perturbar. O rei ficou perturbado. Vai agora adiante, vai consultar o Senhor, porque os nossos antepassados não obedeceram essa lei.
O rei Josias sabia da situação do povo. Esse povo está sem esse livro. Esse povo está vivendo de qualquer maneira. Parece que está lá no tempo dos juízes. Cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Talvez era assim. E o rei se perturbou, rasgou as suas vestes. Esse sinal de rasgar as vestes significa arrependimento. Significa mudança, um símbolo de reconhecimento de erro. E Josias, ele ia bem, ele estava reformando o templo. Ele estava fazendo o que era certo. Depois de Manassés, Amon e outros reis terem acabado com o templo, ele estava fazendo o que era certo. Reconstruindo, restaurando, fazendo uma reforma. Mas ainda faltava algo ali, que era a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é um espelho. Foi para esse espelho que Josias olhou. Foi para esse espelho que confrontou Josias ao arrependimento. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, ela tem que servir como espelho para nós. Ela tem que servir, eu sou pecador e eu careço dessa graça e eu vou viver para essa graça. É isso que a palavra do Senhor deve causar em nós. A partir do momento que nós achamos algo que estava escondido, nós devemos nos voltar a ela com reverência e mudança de vida. E transformação diária. Aquele povo tinha abandonado o caminho do Senhor. Isso aqui é pré-exílio babilônico. O povo ainda ia caminhar para o exílio babilônico. Por quê? Porque eles se voltaram à idolatria. Porque eles abandonaram ao Senhor. E o Senhor estava revoltado com isso. Isso é pré-exílio. A gente vai ver o que acontece depois. Mas é muito interessante que o Senhor, ele prorroga o exílio babilônico por conta de Josias. A palavra do Senhor fala que Deus, ele poupou o povo naquele período por conta dessa atitude de Josias. Porque Josias se voltou à palavra do Senhor. Ele se voltou. Que diz a palavra do Salmo 119? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é essa lâmpada para onde nós vamos, que vai guiar os nossos pés. É luz para os nossos caminhos. E como andar sem a palavra? É isso que estava acontecendo. E infelizmente é isso que nós fazemos. Vivemos a vida cristã, vamos para os cultos, mas não lemos a palavra. E eu falando aqui pro Davi. Estou falando pro Davi. E a gente tem que sempre refletir qual é a minha frequência na leitura bíblica. Graças a Deus nós temos a escola bíblica que nos ajuda, que nos conduz ali aos princípios bíblicos, mas nada como a nossa intimidade no secreto com o Senhor, todos os dias. Amém? Terceira verdade, por favor, Aline. A palavra de Deus produz reforma e transformação. Primeiro, a palavra do Senhor é facilmente escondida nos nossos corações, nós deixamos ela de lado. E uma vez que nós encontramos essa palavra no nosso coração, ela deve causar um arrependimento sincero e genuíno. E esse arrependimento sincero e genuíno vai nos levar assim à transformação e a uma reforma em nossas vidas. Amém? Vamos ler a partir... É um texto um pouco mais longo. Eu vou ler só um pedaço para não ficar muito comprido, mas diz assim, ó. Depois disso, o rei convocou, no capítulo 23, tá? Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, e em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, do mais simples aos mais importantes, para que todos ouçam o que o rei está lendo em voz alta. O rei colocou-se junto à coluna real, na presença do Senhor, fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com essa aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos a Baal, a Azerá, e para que todos os exércitos celestes, ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos no vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel.
E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras da cidade de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes, também mandou levar ao pote sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas. Versículo 8. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá, e desde Jeba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. E ali vai uma série de atitudes que vale a pena a leitura depois, que Josias tomou mediante aquela situação. Ele começou realmente uma reforma. E agora não a reforma que ele estava fazendo no templo de trocar piso, de lavar as paredes, de pintar a parede. Não, ele começou uma reforma espiritual. E é essa transformação que deve ocorrer nas nossas vidas quando nós temos esse encontro com a palavra. É uma reforma, mudança de vida, metanoia, metamorfose, mudança de vida. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Ele convidou todo mundo, do simples ao mais importante. E todos ficaram ouvindo ele lendo a palavra. Todo mundo ficou ouvindo Josias lendo a palavra e todos se comprometeram com a aliança. Bem provavelmente eles estavam lendo Deuteronômio, a aliança que foi feita com o povo. E eles lembraram daquilo que foi feito, o acordo, a aliança que Deus fez com os seus antepassados, com os seus pais. E eles se comprometeram. A partir de agora, nós vamos seguir e cumprir essa aliança. Olhamos para a reforma protestante. Como que começou? Com a palavra. Estava um dia lá, Lutero, lendo Romanos. Isso está errado. Eles estão cobrando. Eles querem cobrar para entrar no céu. Indulgências, que é isso? A palavra abriu os olhos de Lutero. A reforma na Suíça. Como que aconteceu? O reformador, ele estava dia a dia pregando expositivamente o sermão de Mateus, o sermão da montanha. E ali aconteceu a reforma na Suíça. Por que os reformadores deram tanta ênfase para a tradução bíblica? Tradução da Bíblia em diversos idiomas. Lutero, por exemplo, traduziu para o alemão. Porque era emergencial que o povo começasse a ler as Escrituras. O povo se desviou ali na Idade Média, na Idade das Trevas. E ali os reformadores começaram a traduzir as Bíblias. Olhamos para aquele livro interessantíssimo, Contrabandista de Deus. O cara entendeu, o irmão André entendeu. Eu preciso levar as Escrituras para aquele povo que não tem. É um livro extremamente interessante. O Contrabandista de Deus tem 1 e 2 volumes. A palavra de Deus nos purifica. Assim como Josias começou a reforma da purificação do templo, retirando toda a profanação. Ele removeu altares de Baal, ele removeu altares que tinham ali para Moloque. Para Moloque eles sacrificavam crianças. Era isso que eles faziam. Imagina. Astarote, Quemos, o deus lá dos Moabs. Estava tudo ali, no templo do Senhor. Prostituição cultural. Manassés inseriu isso no templo. Olha a reforma que esse homem começou a fazer no templo do Senhor, quando ele achou que estava escondido. Queremos uma mudança nas nossas vidas? Pode ter certeza que essa mudança vai acontecer se a gente ir para a palavra. Amém. Ela nos transforma, ela nos purifica, ela muda totalmente as nossas vidas. É a palavra do Senhor. Sproul, ele diz assim: o cristianismo sem a Bíblia é apenas mais uma religião, entre tantas. Com a Bíblia é a verdade que reforma o mundo. Amém? Para finalizar, nenhuma Páscoa estava sendo celebrada mais. Eles não estavam mais lembrando aquilo que o Senhor fez com a saída do Egito. Eles pararam de celebrar aquilo que o Senhor pediu. E a primeira coisa que Josias fez: vamos celebrar a Páscoa. Não por
conta da nossa reforma, mas porque faz parte da nossa aliança com o Senhor. E o povo começou novamente a lembrar tudo aquilo que o Senhor fez com a saída do Egito, da escravidão. E é isso que nós devemos lembrar todos os dias. Nós saímos da nossa escravidão do pecado. Ele nos libertou do nosso Egito. Aleluia. E às vezes a gente esquece, porque não olhamos para a palavra. A palavra está constantemente nos lembrando daquilo que Ele fez. A palavra é um espelho para nós. Conclusão. A palavra de Deus estava perdida. E quando foi reencontrada, trouxe avivamento e arrependimento e reforma. Certa vez tinha um rei, um patriarca, que ele era um homem muito bem sucedido, talvez o mais rico do país. E ele morreu. E aí os filhos com certeza foram direto para o testamento. E aí eles acharam que teria o quê? Tesouros, joias. E aí quando eles foram ler o testamento, o rei, o patriarca escreveu: vão para o meu cofre e nesse cofre vocês vão achar o maior tesouro da minha vida. Aí quando eles abriram o cofre lá, achando que ia ter muito dinheiro, tinha um bilhete e uma Bíblia velha. E nesse bilhete estava escrito assim: tudo que eu conquistei e vivi com sabedoria veio daqui, veio desse livro. Era o maior dos tesouros daquele patriarca. Enquanto algumas pessoas achavam que era o tesouro, as joias, as riquezas, era a palavra do Senhor, bem usada ali, bem velhinha, mas era o que trouxe sabedoria para aquele homem. Amém. Quem nunca assistiu o livro de Eli? Né? O livro de Eli é extraordinário. O cara gastou a vida porque ele entendia que isso aqui mudaria o mundo. E realmente, se nós lermos isso aqui diariamente, isso pode transformar o mundo, porque, começando por nós, Deus vai fazer a sua obra. Amém. Amém? Amém. É isso aí. Vou chamar o pastor João para a gente orar.